É a quantidade de pontos do domínio. Então, quem é o gráfico aqui? Vamos esboçar o gráfico, ó. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Olha aqui. Esboço do gráfico. Me dê os pontos desse gráfico. Quais são? -2, -5. Ó. -2, -5. -1, -2, -3, -4, -5. Então tá aqui, ó. Esse é um ponto do gráfico. Qual é o outro ponto? Qual é? -1, -3. Então, esse é um ponto do gráfico. Qual é o outro ponto do gráfico? Qual é? 0, -1. O ponto do gráfico é só o que eu estou marcando em vermelho, ó. 0, -1. Qual é o outro ponto do gráfico? Qual é? 1, 1, 1. Que é esse ponto. Tá? Outro ponto do gráfico. 2, 3. 2, 3. Então, cuidado. O gráfico dessa função é formado só por esses 5 pontos. Não tem reta formando o gráfico aí não, porque a quantidade de pontos no gráfico é igual à quantidade de pontos no domínio. Os dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Pode ver. Então você tem isso aí, tá? Agora, claro que você está interessado, é esboçar o gráfico de uma função cujo domínio é um intervalo. Esse é o interesse. É você tem uma função que vai de um intervalo i, tá certo? Você pega uma função f de i em r, função f de i em r função, onde i contido em r é o quê? É um intervalo. É isso que você está interessado. E você quer esboçar o gráfico de uma função. Então, se tudo correr bem, nem sempre corre, tá? O gráfico de uma função que vai do intervalo na reta, por exemplo, se o intervalo é esse aqui, se o intervalo é esse conjunto, digamos, se o intervalo, então espera-se que o gráfico, assim como o intervalo é o que eu chamo de um contínuo, espera-se que o gráfico seja um arame, tá? Como o gráfico pode ter um formato bem estranho, vai depender da função. O gráfico pode ser uma coisa assim, ó. Não pode? Pode sim. Para cada x, ó, para cada x, eu tenho uma altura aqui que corresponde a quê? Quem é o ponto do gráfico? É esse ponto aqui. Esse é o ponto de abscissa x ordenado o quê? F de x, porque f de x é esse comprimentozinho aqui. Tá? Agora repare bem, nem sempre, não é para toda função que o gráfico é um negóciozinho, uma linha assim bonitinha, não. Por mais estranha que ela seja. Pode ter salto, pode ter quebra, pode ser um pedaço para cima, um pedaço para baixo, desconexo, tá? Mas a maioria dos casos... É quando a função é contínua, o gráfico tem uma aparência desse tipo. Aí nós vamos ver, tá? E quase todas as funções são contínuas, você tem o gráfico desse tipo. Diga. Pronto.
Agora, esboço de gráfico fica para mais tarde, tá? Porque esboço de gráfico, ó, esboço de gráfico é um assunto que eu vou abordar como aplicação da derivada, tá? A gente vai aprender que a derivada, como deriva função, estudar o sinal da derivada, aí o sinal da derivada, tanto da derivada primeira, quanto também da derivada segunda, vão te dizer como você deve desenhar o gráfico de uma função. Entendido? E para o que se segue, deixa eu voltar um pouco a módulo, tá? Porque, olha aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida disso? Ó, dado x real, tá? Se você pega um número x real, o x é sempre menor que ou igual ao seu módulo. É ou não é? Ele é menor que ou igual ao seu módulo. Um número pode ser maior do que o módulo dele? Não. O número é sempre menor ou igual ao seu módulo. De fato, tá? Dados x real e A positivo, tá? Tem-se o seguinte: o módulo de x é menor do que A se somente se o x pertence ao intervalo aberto menos A. Todos concordam com isso? Bem facinho de demonstrar. Ou seja, se somente se o menos A é menor do que x, que é menor do que A. Isso é uma coisa básica, tá? Tá bom? O módulo de x é menor do que A se somente isso acontece. Todos concordam? Facilzinho de demonstrar a questão do módulo. Só você olhar o conceito do módulo. Aí existe em cálculo, existe em matemática, uma desigualdade que é a desigualdade triangular. Que diz o seguinte, ó. Aí essa eu faço questão aqui de provar. Que é essa desigualdade aqui, ó. É o seguinte. Dados x e y reais, o módulo de x mais y, tá? É menor que ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Como é que é chamada essa desigualdade, hein? Desigualdade triangular, tá? Essa é a chamada desigualdade triangular, tá? Essa desigualdade aqui é chamada de desigualdade triangular. Tá? Entendido? Tá certo? E por que essa desigualdade é verdadeira? Pelo seguinte, ó. Prova. Por que essa desigualdade é verdadeira? A prova é a seguinte. Bem simples, ó. É só você usar isso aqui. Tá? Porque você tem a seguinte coisa. Tá? Dados x e y reais, você tem o seguinte, ó. O x é menor que ou igual ao seu módulo, e como o x é menor ou igual ao seu módulo, ele é maior ou igual a menos o seu módulo. Não é verdade, não? Porque, ó, o x não é menor ou igual ao módulo de x?
não é? Então é claramente, consequência daqui, eu vou até repetir aqui, ó. Dado x real, se x é menor que ou igual ao módulo de x, menos x é menor ou igual ao módulo de menos x. Mas qual é o módulo de menos x? É o módulo de x. Então, se menos x é menor ou igual ao módulo de x, menos o módulo de x é menor ou igual a x. Então, você tem essa desigualdade aqui e você tem essa. E você tem essa, ó. Menos o módulo de y é menor ou igual a y, que é menor ou igual a y. Por comparação, quando você soma termo a termo, as desigualdades mantêm-se. Então você vem com menos, o quê? Soma esse com esse, dá o quê? Módulo de x mais módulo de y, menor que ou igual a quê? A x mais y, menor que ou igual a quê? Ao módulo de x mais o módulo de y. Ora, aqui é o A, ó. Aqui é o A, ó. A menos A. Se esse número está entre menos A e A, o seu módulo é o quê? Ó, isso aqui, ó. Se o número está entre menos A e A, o que acontece com o seu módulo? Menor que A. Mas isso vale para menor e vale para menor ou igual. Que aqui fica o quê? Fechado. Tá? Correto? Correto? Vale para menor, fechado. Então, esse número aqui, ó, é o A, esse é o menos A. Logo, qual é a conclusão? O módulo de x mais y é menor que ou igual a quê? Ao módulo de x mais módulo de y. Então, não esqueça dessas desigualdades. O que é que essa desigualdade diz? Qual é a leitura que você faz? Qual a leitura que você faz dessa desigualdade? Qual é? Hein, gente? Qual a leitura que você faz dessa desigualdade aí? Módulo da soma é menor que ou igual a quê? A soma dos módulos. É isso aí que você... É essa a leitura que você tem que fazer dessa desigualdade. Tá certo? Tá? Esse é o 12. Tá? Eu não quero entrar, tem um assunto que eu não quero entrar agora. Não quero entrar agora. Talvez depois passar do Guilherme, amanhã às 7 horas. Talvez já tenha equipe do PEC, eu só tá com o Guilherme. Falta alguém assinar a frequência? Falta alguém assinar minha frequência aí? Aí tá, eu vou fazer também às 7 horas. Isso eu vou colocar aqui, né? Coloque. Aí eu vou colocar no estado. Vai ser boa. Tava difícil, então vou falar sobre isso. Aí então, se a gente for formar, aí ele vai pensar, não, mas pode ser da festa. Vai ser integrado com não precisa de amizade, né? É. Vou falar sobre isso. Eu não pensava que eu vou ainda, não? Yeah. E a gente já
A gente não vai pensar em ritual na sexta-feira, não, né? Como? Sexta-feira tem que Não, mas você vai ter que repor mais 2 aulas. Do começo, da semana da computação. Da semana da computação, cara. Não, sim. Eu só queria saber do feriado. Não. Eu paro de gravar aqui. Não. Para não. Uma outra desigualdade importante. Eu vou dar certo, ainda dá. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa que eu passar para vocês falar. Falando, tá? Uma consequência dessa desigualdade aí é a seguinte, é que outra desigualdade que é importante é essa daqui, ó. É que dados x e y reais, cadê? Deixa eu ver, tá aqui. Dados x e y reais, o módulo de x menos o módulo de y, olha aqui, ó. O módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual que o módulo de x menos y. O módulo da diferença dos módulos é menor que ou igual ao módulo da diferença. Encosta aí, por favor, essa porta. Tá? Bom? Isso é por... olha como as provas são fáceis, ó. Uma leva a outra, ó. Prova. A prova disso aqui. Porque eu vou precisar dessa desigualdade lá na frente, tá? Ó. Dados x e y reais. Você tem o seguinte, ó. Que é o módulo de x. O módulo de x é o módulo de x menos y mais y, não é? Agora, se eu aplicar essa desigualdade aqui, isso aqui fica menor que ou igual a quê? Ao módulo de x menos y mais o módulo de y. Tá? E observe o seguinte, ó. Tá? Então, daí você tem o seguinte, daí e o módulo de y é igual à mesma coisa, o módulo de y menos x mais x, que é menor ou igual a quê? Ao módulo de y menos x mais módulo de x. Não é aplicando a desigualdade aqui? Não é? Logo você tem o seguinte. Como é que fica isso aqui? Fica módulo de x menos o módulo de y. Desculpe. Fica. Se você aplica isso aqui, fica o módulo de x menos o módulo de y é menor que ou igual ao módulo de x menos y. E aí você aplica aqui, fica o quê? Fica o módulo de y menos o módulo de x menor ou igual a quê? Ao módulo de y menos x. Mas o módulo de y menos x é o módulo de x menos y. Ou seja, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar menos o módulo de x menos y. Quando eu multiplicar essa desigualdade por menos 1, ela inverte. O que é maior ou igual, fica o quê? Menor ou igual. E multiplica por menos 1 aqui. Fica o módulo de x menos o módulo de y, que é menor ou igual a módulo de x menos y. Então, esse número aqui está entre menos a e a, que é positivo.
É aquela coisa aqui, ó. Se o número está entre menos A e A, o seu módulo é menor ou igual a A. Quem é o A? O A é isso aqui, ó. Assim, o módulo